Boa tarde. Eu vou fazer a apresentação da fase 2 do trabalho Tech Challenge, da pós de Arquitetura e Sistemas .NET da FIAP. Bom, aqui no Tech Challenge, aqui no desafio, ele pede para a gente fazer uma pipeline, né, fazendo o build, os testes unitários e os testes de integração no GitHub Actions, né. Conversei com o professor, eu vi que a gente poderia fazer no Azure DevOps, que é algo que eu acabo utilizando no meu trabalho, eu acho que seria de maior proveito, fazer nessa plataforma aqui, né. Então vamos lá, essa parte da pipeline, eu fiz uma pipeline multi-stage, ali no curso ele ensina, né, então a gente tem alguns stages aqui. Tem um stage de build, tem alguns jobs aqui, então tem a parte para usar o .NET junto com a versão que a gente pega aqui das variáveis, o restore do projeto, o build do projeto, a parte para rodar os testes unitários, né, então aqui eu faço um filtro pelos projetos que contém esse unit test, uma outra task para rodar os testes de integração, e eu também faço esse filtro pelos projetos que tem esse prefixo aqui, né. Certo, depois tem a parte aqui do publish, até não pedi aqui, né, pedia só a parte de build, testes unitários e de integração, mas eu, junto ali acompanhando o curso, eu acabei colocando também essa parte do publish, e também uma task para fazer o build e o publish da imagem Docker, né. Aqui a gente tinha um outro stage, que é simulando um deploy em development, um outro stage simulando o deploy, em stage, e outro stage, simulando o deploy em produção, né. Eu fiz uma alteração aqui no código, eu vou publicar direto na develop, só para a gente ver a pipeline rodando, né. Deixa eu fazer o commit aqui. Certo, vou dar o push. Certo, vamos ver aqui a pipe rodando então. Certo, ela já começou a rodar aqui. Eu estou usando um agente self-hosted, né, então eu coloquei aqui na minha máquina, ele que está fazendo o run aqui das pipelines de continuous integration. Vou abrir aqui, aqui a gente consegue ver todos as tasks aqui, e os jobs que tem na pipe, fazendo restore, o build do projeto. Até como na pós aqui ela comenta, é bem interessante a gente colocar os display names aqui, né, que fica bem organizado, a gente sabe o que está rodando em cada situação, né. Então se der um erro aqui no build, eu sei que vai ser na parte da minha task de build, nos testes unitários, teste de integração, então fica tudo mais claro, né, a gente consegue discernir bem qual que é a parte que deu problema, enfim, né. Rodando os testes unitários, os testes de integração. Aproveitando, para explicar aqui, eu fiz os testes de integração em cima da nossa API, que acaba sendo o entry point da nossa aplicação, né. Então aqui nos testes de integração, eu fiz um teste, que deu sucesso para cada situação, né. Um filtro, eh um get aqui passando um filtro de DDD, um get com um post, perdão, pra poder a gente poder criar um contato, um put para fazer uma alteração e um delete aqui da entidade de contato, né. Beleza, o teste de integração aqui rodou, fez o publishing aqui da imagem, fazendo o publish da imagem Docker. Aqui a gente vai ver ele mais à frente quando rodar, mas o deploy de produção, a gente colocou uma trava para poder ter a aprovação, né. No caso a gente colocou o time de dev mesmo,
mas só para a gente testar essa parte também aqui da plataforma, né, do Azure DevOps. Beleza, terminando o serviço, vou começar a parte do deploy, né. Que é só simulando, ele vai dar um eco aqui, né, só para mostrar uma frase, só para a gente poder simular mesmo, né. Deploy endeavor realizado com sucesso. Agora a parte simulando o deploy no ambiente de staging. A mesma coisa. E agora o de produção, ele deve pedir autorização aqui, né, para a gente poder publicar. Olha, fica aqui aguardando então. A gente pode vir aqui, fazer o review e aprovar. Depois da aprovação, ele começa a fazer o deploy de fato aqui, né. Faz o download do artefato gerado e faz o deploy em produção. Assim a gente consegue ver a nossa pipeline ela rodando toda corretamente, tanto a parte de build, quanto o deploy em development, staging e production. Então essa seria a parte que o nosso desafio propõe, né. Teste de integração, integração contínua, monitoramento, essa parte que eu vou mostrar mais à frente, mas a parte de CI e a pipeline seria o build, os testes unitários, testes de integração. Com isso a pipeline rodou 100%, acho que cobre essa parte do requisito. Bom, agora eu vou apresentar nossa parte do Prometheus e Grafana, aqui da parte de monitoramento da aplicação, né. Aqui no Grafana, então, a gente tem o painel de uso de memória, aqui o uso de memória da aplicação, esse aqui é o tamanho da memória RIP, né, do Garbage Collector, o uso de CPU da nossa aplicação, aqui a gente vai ter um gráfico que a gente vai ver mais à frente, das requests que deram ok, aqui a gente tem das requests que não deram ok, né, algum bad request, nesse sentido. Aqui a gente tem a média do tempo de resposta de cada endpoint. Aqui a gente tem um gráficozinho sobre as gerações de objetos do Garbage Collector, né? Gen 0, Gen 1 e a Gen 2. Vou fazer algumas requisições aqui na aplicação para a gente conseguir ter insumos aqui das nossas métricas, tá? Então, beleza. Eu vou vir aqui, vou fazer um post de um usuário, vou dar um send aqui. Ele deu 202 accepted. Perfeito. Eu vou vir aqui, vou pegar qual que é o ID dele para a gente poder utilizar os outros endpoints aqui. Certo? Vim aqui, é esse aqui o nosso usuário. Eu quero pegar esse ID. Eu vou fazer uma alteração aqui do número aqui da pessoa, né? Então vou dar um send aqui, 202, aceito. Agora eu vou pegar esse mesmo ID e vou deletar ele. Certo? 204 no content. Certo. Se a gente for ver aqui no nosso gráfico, deixa ele atualizar, a gente então fez aqui uma chamada para o post, né, que está aqui com a legenda em azul, uma chamada para o get, uma chamada para o delete e uma chamada para o put, né? Certo. Aqui no knock request a gente não tem nada, porque eu fiz um filtro aqui para a gente só pegar as requisições em códigos diferentes de 200, né? Então aqui vamos brincar um pouco com essa parte. Vou tentar deletar esse cara de novo, ele vai dar um bad request. Tentar mais uma vez, duas vezes. Vou fazer o put aqui, então, algumas duas, três vezes. Ó, então temos mais três bad requests no put. Aqui no post, vou colocar o telefone errado, então vou colocar um telefone válido aqui. Vou tentar mandar mais uma vez. Beleza. Aqui no get fica um pouco difícil da gente testar o o nosso bad request, mas a gente tem os exemplos aqui dos outros endpoints, né. Então, opa, legal. Aqui aumentou também, que a gente acabou de fazer uma request aqui.
Então, ó, duas chamadas no nosso get, uma no put, uma no post e uma no delete. Aqui a gente tem os knocks, então, ó, nosso post post no barra context deu um bad request aqui com esse código aqui, 400, então tem uma chamada com esse knock. Aqui no delete, né, nesse endpoint aqui, teve também um bad request duas vezes, no put também bad request três vezes. Aqui embaixo a gente tem então uma média do tempo de resposta de cada endpoint, né? Então, aqui no delete com código 400, com código 204 foi essa média. O nosso delete bad request, essa foi a média das chamadas. O post aqui a gente viu que é o mais aqui o mais demorado, né? Quando deu ok, demorou esse tempo aqui. A gente tem o nosso post, tem put, tem vários aqui. A gente pode pegar aqui e ver o nosso filtrar só pelo ok. Ele não está aparecendo aqui. Talvez se a gente aumentar. Ah, ele está aqui sim, desculpa. Então seria esse cara aqui. Também está vendo que o nosso get ele tá bem rápido, né? Aqui está diminuindo a questão das requisições porque eu estou filtrando nos últimos 2 minutos, né? Então toda essa parte de monitoramento, a parte dos tempos aqui está funcionando corretamente, né? Com isso a gente bate esses requisitos aqui, né, que configurar um dashboard em Grafana para visualizar as métricas coletadas pelo Prometheus. Então aqui na nossa aplicação, né, no program, a gente adicionou o Prometheus para a gente poder extrair essas métricas aqui, né? Métricas e use HTTP métricas. Esses dois métodos aqui eles já abstraem toda essa parte de extração de dados da nossa aplicação, né? A gente consegue ver esses dados através desse cara aqui. Deixa eu pegar o nosso localhost 8080, pontos barra barra localhost, acho que é métricas. Então aqui ele retorna todas as métricas da nossa aplicação, algumas delas, né? E aí com esses dados aqui a gente consegue montar esses gráficos aqui. E com isso é um outro requisito que a gente tinha, né? A parte do Grafana, configurar dashboard para visualizar as métricas, criar painéis para exibir métricas específicas como latência por endpoint, então seria esse painel aqui. Contagem de requisições por status de resposta, seria então o nosso que a gente, deixa eu aumentar aqui para 3 minutos, tá, 4, eu acho que, beleza, botar 5, será que ele pega? Isso, pegou nossos gets aqui, então 200 get, então a gente tem aqui os códigos de resposta, a gente tem também os batch requests, a gente dividiu em dois quadros, né? Cadê aqui? Isso, em uso de recursos do sistema e etc. Então, aqui tem a questão da memória, a questão de uso de CPU, que está bem baixo, porque a nossa aplicação é bem leve, né? E aqui uma a mais que seria as gerações dos objetos do Garbage Collector, né? E com isso a gente finaliza nosso projeto de entrega da fase 2 do Tech Challenge.